Olá novamente, seja mais uma vez bem-vindo ao canal É Fácil Aprender. Hoje iremos continuar com as nossas aulas de controle estatístico de processo e nesta aula iremos abordar a carta de controle do tipo X/S, que é a carta de controle de média e desvio padrão. Portanto, vamos novamente caminhar pelo nosso fluxograma. Estamos lidando com dados do tipo contínuo e a nossa amostra é coletada em subgrupos, portanto, vamos aqui para a direita. O que quer dizer coletada em subgrupos? Ao coletar a amostra, nós temos mais de um item dentro dessa amostra. Nós vamos ver isso mais adiante. Se a amostra que coletamos tiver apenas um item, então ela não é coletada em subgrupos. Teríamos que ir aqui para a esquerda e utilizar esta carta aqui, ok? Que já foi falada em uma aula anterior. Mas no caso da aula de hoje, nossa amostra ela tem mais de um item ao ser coletada. Portanto, os nossos dados são coletados em subgrupos. Devemos caminhar pelo fluxograma seguindo este caminho aqui à direita. A próxima pergunta é: qual o tamanho desse subgrupo? Ou seja, quantos itens tem dentro da amostra coletada? O que compreende também perguntar qual o meu N, qual o tamanho da minha amostra. Para esta aula de hoje, o tamanho da nossa amostra é maior do que 8. Portanto, utilizaremos esta carta de controle aqui. Diferentemente da aula anterior, onde aprendemos a carta de controle do tipo X/R, nós vamos utilizar esta carta porque nós queremos que o monitoramento do processo seja mais sensível à variação do processo, uma vez que estamos lidando com um número maior de tamanho de amostra. E é para isso que esta carta serve, em comparação com a carta X/R, ok? Quando queremos que o monitoramento do processo seja mais sensível à variação do processo. A construção de um gráfico de controle está dividida basicamente em 4 etapas. A primeira etapa é coletar as amostras. Colete os dados em intervalos igualmente espaçados, como por exemplo uma vez a cada hora, ou uma vez por turno, ou uma vez por dia. Em seguida, nós registramos esses dados coletados da amostra no gráfico, ou seja, nós plotamos os dados no gráfico. O próximo passo é calcular o limite superior de controle e o limite inferior de controle. E em seguida, vamos interpretar o gráfico, ou seja, vamos olhar para o gráfico e procurar entender se há alguma variação que mereça um estudo mais aprofundado, como as variações de causa especiais. E é com base nessa interpretação que podemos concluir se o processo deve ser ajustado ou se o processo encontra-se dentro dos limites de controle. Esta tabela que você está vendo aqui abaixo mostra os dados que coletamos do processo. Agora, o que devemos fazer é calcular a média e o desvio padrão de cada amostra. Porém, como objetivo desta aula é o entendimento da construção da carta de controle, sugiro que você veja uma aula específica de como calcular desvio padrão, caso tenha alguma dúvida quanto a isso, ok? Em seguida, calculamos a média entre todas as médias e depois a média entre todos os desvios padrões. Com esses resultados prontos, vamos começar a inserir os valores nos gráficos. Então, cada média que encontramos é um ponto no gráfico de medidas, e cada desvio padrão é um ponto que plotamos no gráfico de desvio padrão. Faremos assim até completar o gráfico para as 21 amostras que coletamos. A linha central de cada gráfico são esses valores em amarelo aqui, ou seja, a média entre todas as médias, nós vamos traçar a linha central no gráfico de média com base neste valor. E a média entre todos os desvios padrões, que nós calculamos aqui, nós vamos traçar com base nesse valor a linha central para o gráfico de desvio padrão. Agora, nós já temos os nossos pontos plotados e a linha central do gráfico de médias e do gráfico de desvio padrão. O que vamos fazer agora é calcular os limites de controle. E para calcular os limites de controle, nós iremos utilizar estas fórmulas aqui, sendo essas duas primeiras aqui para calcular os limites de controle do gráfico de médias e essas duas mais abaixo para calcular os limites de controle do gráfico de desvio padrão. Podemos notar que na fórmula nós temos novamente fatores, assim como dito na aula anterior. Os fatores aqui são A3 para calcular os limites de controle do gráfico de médias, e os fatores B4 e B3 para calcular os limites de controle do gráfico de desvio padrão. Os valores correspondentes a esses fatores estão nesta tabela aqui. Qual o valor que nós iremos utilizar? O N dessa tabela corresponde ao tamanho da amostra que coletamos. Podemos notar que cada amostra que coletamos tem um tamanho 9, pois cada amostra possui 9 itens.
Agora é só substituir os valores nas fórmulas. Nós já temos o nosso x barra barra, que é a média das médias do gráfico de médias, cujo valor é 15,41. Nós já temos, para calcular o limite de controle do gráfico de médias, também a média dos desvios padrões, que é 1,461, que nós também já calculamos. E o A3 nós vamos encontrar aqui na tabela, correspondente ao tamanho amostral 9. Ok? Pois nossa amostra tem 9 itens. O valor de A3 para um tamanho N de amostra igual a 9 corresponde a 1,03. O que vamos fazer agora? Vamos apenas substituir esse valor na fórmula. Então fica 15,41, que é o nosso x barra barra, ou seja, a média das médias, mais a multiplicação entre o A3, que é 1,03, por 1,461, que é a média dos desvios padrões. Nosso limite superior, então, ficará 16,92. Para o limite inferior, vamos utilizar o mesmo raciocínio, só que agora trocando o sinal de adição pelo sinal de subtração, porque agora pretendemos calcular o limite inferior. Substituindo novamente os valores nas fórmulas, teremos então como resultado de limite inferior de controle 13,9. A mesma coisa faremos também para calcular o limite de controle do gráfico de desvio padrão. A fórmula diz B4 vezes a média do desvio padrão. O fator B4 para um N igual a 9 é 1,76. Então já substituímos aqui, multiplicamos pelo S bar, que é a nossa média de todos os desvios padrões calculados, que é 1,461, e nós temos o limite superior de controle de 2,572, que é o nosso limite superior de controle do gráfico de desvio padrão. Vamos fazer agora a mesma coisa para o limite inferior. Só que o fator não é B4, agora é o fator B3. O fator B3 para um N igual a 9, e quando eu digo N igual a 9, eu quero dizer que o tamanho da minha amostra é 9. O fator correspondente B3 é 0,24. Já substituímos aqui na fórmula, fizemos o cálculo e encontramos 0,349 como limite inferior. É bom a gente entender que, a partir da linha central do gráfico até os limites, nós temos 3 desvios padrões da linha central para o limite superior e 3 desvios padrões da linha central para o limite inferior. Seja isso no gráfico de range, no gráfico de média ou no gráfico de desvio padrão. Portanto, nós podemos considerar que da média de 15,41 neste gráfico aqui acima até 16,92, nós temos 3 desvios padrões da média até chegar no limite superior de controle. A mesma coisa para chegar no limite inferior de controle. Nós também temos 3 desvios padrões da média até o limite inferior de controle, ok? É bom a gente ter isso bem entendido, porque isso vai ser necessário para a interpretação do comportamento do gráfico nas aulas posteriores. Agora, nós já temos calculado o limite superior e o limite inferior de controle dos dois gráficos, e assim nós temos uma carta de controle do tipo x/s completada. Lembrando novamente que esse tipo de carta é mais apropriado quando queremos que a sensibilidade a variações do processo seja aumentada, especialmente quando grandes tamanhos de amostras são utilizados, ok? Eu espero que essa aula tenha sido útil para você. Caso não seja inscrito, clique aqui embaixo à direita, se inscreva no canal e compartilhe essa aula nas redes sociais também. Assim você ajuda o canal a postar cada vez mais aulas, ok? Um grande abraço, obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima aula.